Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos diariamente estudando a terceira obra básica da doutrina espírita, a doutrina codificada por Allan Kardec, e o nome da obra, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Estamos no item 10, que é um item da última parte do capítulo, Instruções dos Espíritos. Estamos vendo, a partir de ontem, o início ainda, da mensagem do Espírito Erasto, discípulo de Paulo, recebida em 1862. E nós vimos aqui o primeiro parágrafo, que vamos repetir, que diz o seguinte: os falsos profetas, o título da mensagem é Os Falsos Profetas da Erraticidade. Nos diz Erasto: os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, e quando ele fala espíritos são desencarnados, sob falsa aparência de amor e de caridade. Semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando de permeio com a verdade seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo, ou seja, se enfeitam, se apresentam sem escrúpulo, com nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. Então assumem outras personalidades, como se eles fossem outros e não eles mesmos, para tentar enganar. E às vezes, muitas vezes, enganam mesmo. São eles, esse tipo de espíritos, que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los. Se houvesse bom senso, sim, não é? Porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Claro, se eles estão promovendo desunião, como é que eles podem ser espíritos superiores? Não é? Se chega um espírito numa reunião mediúnica e critica uma pessoa que não está presente, mesmo que estivesse, já seria algo muito estranho. Criticar uma pessoa na frente de todas as outras, o que faz? Nós somos imperfeitos. Como se avalizasse que a gente pensasse também, porque o espírito, mentor, já falou mal. Então, como é que um espírito que se diz mentor chega falando mal de tarefeiros da reunião? Uma vez estávamos numa reunião e chegou um pseudo-mentor e começou a criticar aqueles que não foram à reunião. E a exaltar, olha a sutileza, e a exaltar os que estavam presentes. E a dirigente da reunião, muito, vamos dizer assim, objetivamente, agradeceu, muito obrigada por estar aqui, mas, no entanto, fique tranquilo, porque quem dirige a reunião aqui sou eu. No plano físico, quem dirige sou eu. Então o espírito ficou sem graça, se desculpou e saiu de fininho. Que mentor é esse? Mentor nenhum, Mas, muitas vezes, pode ser que as pessoas do grupo... o espírito mentor criticou. Vamos passar na peneira fina isso. Kardec diz, mas vale recusar 9 verdades a aceitar uma mentira. E se for bom espírito, não vai ficar melindrado. Melindrou, quase você vê ficar rosa, a pessoa fica ruborizada.
de envergonhada, aquela vergonha alheia. Então, são eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso, fazer uns verem os outros com maus olhos, bastaria para desmascará-los, porque em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Bons, nada. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer, esses falsários, devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, que esse tipo de espírito traz, e vereis o que deles restará. Não tem bom senso? Não tem racionalidade? Mentira tem bom senso? Convinde comigo, ou seja, você há de convir, pois que todas as vezes que um espírito indique, como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares comuns noções de ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, então a pessoa para sair vai fazer a prece, tem que cobrir a cabeça, senão a sua prece não chegará, porque isto tem que molhar as mãos em água que esteja 3 dias embaixo da cama. Coisas absurdas que simplesmente são colocadas para ver se aquelas mentes se submetem. Porque cada vez que você propõe uma coisa que não faz muito sentido, hoje é uma coisa sutizinha, assim. Daqui a pouco a coisa vai crescendo, 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 e as pessoas estão fazendo coisas absurdas. Mas não começou naquele absurdo grandão. Começou numa coisinha pequenininha. E aí você vai fazendo o quê? Você vai submetendo aquela mente ao poder daquela outra mente perversa. Porque não é brincadeira. São espíritos brincalhões. Não, já passou, tá? A época do espírito brincalhão ficou lá atrás. Agora são espíritos vagabundos, vadios, no mínimo. Obsessores perversos, no máximo. Nós vamos contar aqui um outro caso. Eu não estou para me perder. Outros meios de reconhecer não pertencem. Muito bem, é isso mesmo, estamos aqui. Espírito ignorante não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Deixa eu marcar para não me perder. Não sei se já comentamos aqui, mas nós precisamos saber passar as ideias espíritas, que às vezes tem certos termos que têm que ser atualizados a século XXI. Então, nós tivemos uma amiga que teve uma oportunidade de fazer uma entrevista para o Fantástico sobre a brincadeira do copo. Espírita, trabalhador espírita. E chegou lá no programa do Fantástico, foi um quadro do Fantástico, que era sobre sobrenatural, casas assombradas e coisas assim. E esse programa foi sobre brincadeira do copo. E quando foi a entrevista, perguntaram então que tipo de espíritos apareciam nesse tipo de reunião. E ela ia dizer zombeteiros e brincalhões e zombeteiros. Esse é o termo, né? Zombeteiro.
brincalhão e zombeteiro, mas não foi isso que veio à sua mente. Ela sabia exatamente os termos, mas o que veio à sua mente foi exatamente o vadio e vagabundo. E na hora que veio à sua mente vadio e vagabundo, isso é muito interessante, porque ela conta que foi algo assim, muito durante a conversa, não foi? Durante a conversa da entrevista mesmo, da gravação. Tudo muito rápido, porque é pensamento. Então, muito rapidamente, o repórter perguntou, ela pensou, já vadio e vagabundo, mas ela respondeu ao pensamento que veio, mas não é vadio e vagabundo, é zombeteiro e brincalhão. E o pensamento dela respondeu para ela. Não, repita o que eu digo, é vadio e vagabundo. E ela então falou, vadios, vagabundos. E isso causou um grande transtorno para ela, que foi chamada a atenção pelo próprio presidente da Federação Espírita Brasileira. E que sequer tinha assistido o programa, que ouviu de outros. E ela ficou se sentindo muito mal, porque ela sabia que no livro estava escrito zombeteiro. O que é zombeteiro no século XXI, né? Brincalhão. O que é brincalhão também, né? Brincadeira para um. Minha mãe dizia que brincadeiras de mão são beijos de burro. Então, o que é brincadeira? O que é um brincalhão? E ela ficou se sentindo muito mal, assim, achando que tinha falhado na tarefa. E saiu de casa e desceu sua rua e encontrou um gari varrendo a rua. Um gari varrendo a rua. E o gari varrendo a rua olha para ela e pergunta: a senhora não foi quem esteve no Fantástico ontem? Isso tudo foi de um dia para o outro. Ontem. E ela respondeu para ele: fui. É verdade aquilo que a senhora falou sobre os espíritos da brincadeira do copo? E ela perguntou: mas o quê? Que eles são perigosos? Ela falou: é verdade. E ele olha para ela e diz assim: é mesmo, vadios, vagabundos. Que seria isso, não é? Uma prova de que aquela resposta era uma resposta para ser entendida pelo público, não pelo estudioso espírita que sabe os termos de Kardec do século XIX, mas precisava ser uma mensagem para o povo, para as pessoas se defenderem, não se entregarem a esse tipo de brincadeira perigosa, abrindo as portas da sua casa a presença desse tipo de espírito, espíritos que podem sim ser perigosos. Esse caso é muito, muito, muito rico da presença da espiritualidade. Qual é a probabilidade de um gari reconhecer uma pessoa como aquela pessoa que teve no Fantástico? Qual é a probabilidade de lembrar das duas exatas palavras? Se isso não é uma prova de que realmente os espíritos estão, tipo assim, olha, não se preocupe, vão dizer, vão falar, mas você fez o que era para ser feito e acabou. O recado foi dado. Maravilhoso, não é? Preciso dizer que ela se sentiu muito, muito bem e que aquela sensação de fracasso passou, não é? É isso. Vamos confiar, porque Jesus disse que quando fôssemos levados a situações de testemunho, que confiássemos que naquele momento a nossa intuição seria usada pelos bons espíritos. Então vamos confiar, porque realmente isso acontece, não é? Não vamos. Vocês gostaram do caos? Me contem se vocês gostaram do caos. Vamos continuar amanhã, aqui no item 10, com o nosso espírito amigo Erasto. Projeto 15 minutos.
o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã, muita paz a todos.